Bem-vindas ao Alta Performance para mulheres com mais de 40 anos. Aqui nós vamos discutir e driblar todos os obstáculos que nós mulheres de 40 anos enfrentamos após essa idade. Eu sou a Nath e o tema de hoje é: saiba disso, se você quiser ter mais tempo de vida com os seus filhos e sua família. Bom, esse vídeo é para você que é uma guerreira do bem-estar e cuida de você e dos seus entes queridos, dos seus filhos, do seu marido, da sua família. Esse vídeo é para você que está passando por já está começando a sentir algumas diferenças da idade. Dor nas costas, né? Problemas hormonais, até mesmo a depressão ou alguma doença crônica. Agora, se o papo de saúde, se o papo de alimentação, atividade física é muito clichê para você e que você tem esse pensamento de que, eu já tentei de tudo e nada funciona, esse vídeo não é para você. Eu já peço que você pode parar de assistir agora e pode ir fazer algumas outras coisas que pode ser interessante para o seu tempo, né? Que seja mais produtivo, porque esse vídeo não é para você. Agora, se você quer fazer a diferença na sua vida em primeiro lugar, para você poder ganhar mais tempo de vida com qualidade, com saúde, para viver o extraordinário de ser você mesma, para você ter mais tempo com a sua família, mais tempo de vida com os seus filhos sem doença, fica aí que esse vídeo é para você. Então, o que é o assunto de hoje, meninas? É um assunto que é, é meio clichê falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas confundem isso com dieta. E eu já vou diferenciando muito entre dieta e método, entre estudo científico, né? Isso não é uma dieta, tá? Esse plano que eu vou passar para vocês não é uma dieta, ele faz parte do meu método, né? Que foi inspirado num livro Eat to Beat, o nome dele, que significa basicamente que a cura pelos alimentos, né? E eu achei de vir dividir aqui com vocês porque isso foi transformador na minha vida. Eu tentei por muitas e muitas vezes fazer uma dieta, mas não para emagrecer. Uma dieta que me desse qualidade e tempo de vida, né? Sem doenças, que evitasse doenças. E a gente encontra por aí muitas dietas, né? A consequência de tudo isso sempre é o emagrecimento, principalmente, né, quando se fala em dieta. Mas é muito difícil a gente encontrar por aí um plano para que você tenha qualidade de vida, que você evite doenças. E eu pesquisando muito sobre isso, eu descobri esse método que é desse chinês, é um médico chinês, que ele é palestrante, né? Ele tem livros, estudos sobre isso, ele gerencia uma pesquisa de angiogênese, que é um dos sistemas que ele defende nesse livro, né? Que é um dos sistemas que a gente precisa alimentar para a gente evitar muitas vezes o câncer, né? Então, isso não é uma dieta, vamos deixar bem claro já, não é uma dieta, e sim um método para você seguir e alimentar esses 5 sistemas. Então, para a gente começar esse assunto, que para mim é um dos divisores de águas que eu tive na minha vida em relação de saúde, né? Eu sempre fugi de uma genética muito complicada em relação à minha família, né? Eu perdi minha mãe com câncer de mama e perdi o meu pai também por um outro câncer de pele chamado melanoma. Então eu sempre tive isso, essa genética, e sempre me preocupei com isso. Diante de tanta dor também, né, perdendo pai e mãe por uma doença tão ruim, eu sempre tratei, eu lembro de novinha, assim, tratando de nódulos, né, fazendo acompanhamento de 6 meses, até mesmo por conta do problema da minha mãe. Então eu tinha nódulos e sempre acompanhava esses nódulos. E de cada 6 meses fazia mamografia, fazia ressonância, e um belo dia fiz uma ressonância de rotina, né, que eu tinha,
com a minha mastologista, descobrimos um nódulo que ele já estava no meu seio esquerdo, mas ele tinha progredido de uma forma um pouquinho mais rápida. E resolvemos investigar. Nessa investigação, né, descobrimos que era um nódulo chamado filóides. Ele existe nódulos benignos e malignos de filóides, mas diante do meu diagnóstico e da minha, né, genética, a minha mastologista falou: Nath, vamos fazer uma biópsia e até mesmo tirar esse nódulo. Beleza, retiramos o nódulo, fizemos uma biópsia, nódulo benigno, filóides benigno. Eu retirei esse nódulo que tinha, né, no peito esquerdo, daí fiz uma reconstrução, porque ele já era um nódulo um pouquinho grandinho, né? Ele tinha avançado assim em pouco tempo, e retiramos. Aí recebi um exame para eu poder fazer de acompanhamento da cirurgia, né? De 4 meses. Então, fiz a cirurgia, depois de 4 meses fui lá, refiz o exame de acompanhamento, de rotina, né? De pós-cirúrgico. Fiz o exame e, para nossa surpresa, o nódulo tinha voltado. O tal do filóides tinha voltado. Mais uma surpresa, porque a gente tinha tirado tudo e em 4 meses ele tinha retornado. Então, isso foi um alerta muito grande para minha saúde, até mesmo para a doutora que me acompanha. E diante dessa situação, por ele ter voltado muito rápido, fizemos uma reunião, teve outros médicos que acompanhou, né? E decidimos fazer uma mastectomia bilateral, retirar a mama, né? Eu sempre tive a minha cabeça preparada não para isso, mas como minha mãe já tinha passado por tudo isso, eu estava disposta a fazer essa mastectomia por conta de tudo que eu já tinha passado com a minha mãe e naturalmente não quero e não queria passar por isso. Se era o que eu tinha para fazer, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Então, fiz a mastectomia bilateral. E eu não vou falar para vocês que foi fácil tudo isso, porque envolve muita coisa psicológica. E aí voltou muito tudo que a minha mãe já tinha passado devido ao câncer, né? E ela teve o câncer e depois voltou esse câncer depois de 10 anos. Então, eu entrei num processo de aceitação daquela condição que eu estava vivendo, mas ao mesmo tempo entrei numa tristeza um pouco profunda, porque eu comecei a viver o passado tão ruim que acabou tirando a minha mãe. E eu lembro que a gente não tinha muito conhecimento em relação a isso. A genética, sempre falavam há 18 anos atrás, mais ou menos, falavam muito de câncer genético, né? Hoje a gente sabe que o câncer não é só genética, né? A gente pode desenvolver, nós todos temos a célula cancerígena, então a gente desenvolve diante de depressão, de estresse, né? A parte espiritual, assim, diz muito que é uma dor que a gente não cura, é falta de perdão, então eu acredito muito que o câncer não é só genética, né? Então, o câncer, ele vem de um lado emocional muito prejudicado. E quando eu estava passando por essa situação, eu comecei a entrar nesse vazio e a viver tudo aquilo de novo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha o conhecimento de que uma alimentação, a atividade física, até porque isso, hoje a gente está com um conhecimento e a gente tem muito na mídia que a gente precisa disso, né? Mas há um tempo atrás é muito interessante para a indústria farmacêutica, para todos os responsáveis que ganham com tudo isso, que a gente não tenha esse conhecimento, né? Que uma atividade física, que uma atividade de força traga tantos benefícios para uma mulher, que você comendo os alimentos certos, você consiga curar doenças. Então, isso não é muito interessante, mas hoje, com o avanço da internet, isso se tornou um pouco mais viável, porque a gente
tinha a televisão. A minha mãe, no caso, tinha a televisão e na televisão passa o que é interessante para quem administra, né? É como se a gente fosse uma sociedade muito fechada. Então, hoje, para a indústria farmacêutica, hoje eles não têm esse controle, mas antigamente não era muito divulgado, não tinha muito acesso que os benefícios de uma musculação, os benefícios de uma atividade física, os benefícios de você se alimentar corretamente, e a gente pode se curar em relação a isso. Então, diante de todo esse problema, de toda essa dor que eu estava vivendo, um dia eu parei e falei: não é possível, eu não quero viver a vida que minha mãe viveu, eu não quero ter esse mesmo fim, e não pode, eu não posso estar fadada a uma genética, né? Me veio muitos questionamentos e eu comecei a estudar muito em relação a isso. Eu comecei a buscar estudos em relação a isso, eu comecei a estudar alimentação, eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, né? Desenvolver um pouco da minha espiritualidade também. Então, eu fui muito a fundo em estudos para eu descobrir, para eu poder sair daquele condicionamento que os médicos ou até uma sociedade colocava em mim, que eu era a genética dos meus pais. Então, diante de toda aquela dor que eu estava passando emocionalmente e até mesmo diante de um desespero de que eu não queria ser fadada, eu não era minha sentença final ter a genética dos meus pais, né? Não era o final aquilo. Diante de tanta dor e de tanta luta interna, eu falei, não, isso não é possível. E eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal, disciplina, alimentação, e eu me forcei, eu me segurei muito na alimentação, muito, e estudei muito, comecei a estudar muita coisa, fazer curso, comecei a fazer cursos fora, comecei a parte também de meditação, porque é algo que a gente precisa se desconstruir, porque eu vinha todos esses anos acreditando em algo que talvez não fosse só aquilo. Então eu precisei me desconstruir total de crenças e pensamentos que eu achava que era o certo e que era muito fechado, sabe? Hoje a gente vê muito isso, muitas mulheres negando algo nesse sentido por achar que não dá certo, mas porque tem a mente muito fechada. Por exemplo, quando elas falam assim, eu não gosto de musculação. Tudo bem, a gente pode não gostar das coisas, mas a gente tem que estar aberto a saber o que precisa ser feito. E foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha o hábito muito de me alimentar corretamente e comecei a desconstruir toda uma Nathalie que era antes, uma Nath que era antes, para começar a construir uma nova versão, principalmente para a gente poder driblar todos aqueles obstáculos que eu estava tendo, principalmente em relação à genética. E descobri o doutor William Li. Ele é um chinês, ele é um palestrante, ele é um científico, ele é, além de doutor, né? Ele é o autor desse livro Eat to Beat, que é Coma para Vencer Doenças. E foi a melhor coisa que me aconteceu naquele momento. Então, imediatamente eu comecei a devorar aquele livro como se fosse a minha última chance. Era o conhecimento que veio para mim, que eu acredito ter sido muito Deus por ter apresentado ele para mim, e eu comecei a devorar muito, e eu lembro que eu li esse livro em menos de 3 dias. Eu li assim muito ele, e comecei imediatamente a aplicar. Ele fala de alimentos que curam a sua vida, que podem curar doenças,
né? Doenças graves, assim como câncer. Ali ele fala de você alimentar os 5 sistemas que ele defende que sejam os mais importantes, os sistemas do nosso corpo. Ali ele fala de você alimentar angiogênese, que é um sistema. Ele fala de células troncos, ele fala de microbioma, ele fala de DNA, de imunidade, né? Então, ele fala que se você alimentar esses 5 sistemas, você pode curar doenças. Tem relatos nesse livro de cura de doenças como câncer, Alzheimer, doenças cardíacas, diabetes, pessoas que saíram do diabetes, pessoas que saíram do Alzheimer. Então, aquilo ali para mim, a minha última chance, a minha única chance que eu tinha ali naquele momento. Então, eu comecei a estudar e a aplicar muito isso na minha vida e ele tem muitos benefícios, né? Muitos benefícios. E me tocou aqui no coração de eu vim passar para vocês esse conhecimento, essa estratégia, esse método que ele desenvolveu. Você come para poder se curar. Então, hoje tem muitos estudos científicos e muitos estudos comprovados com pessoas que aplicaram isso na vida e em questão de 6 meses estavam curadas de um câncer, né, até mesmo do Alzheimer, que a gente já viu muitas vezes as pessoas relatando que se curaram do câncer com método tradicional, né? Tem alguns relatos de alimentação, bastante relatos que começaram a comer e se alimentaram, até tem nos Estados Unidos. Eu não sei bem dizer, eu vou até pesquisar e procurar sobre esse assunto para conversar com vocês, de um lugar que você fica lá e eles aplicam alimentos, né? Fazem uma desintoxicação no corpo com alimentos e até mesmo usando o jejum, mas isso é um tema já para nós, para próximo, né, para próximos conteúdos que pessoas que curaram. Então a gente vê muito a cura do câncer, né, a cura do diabetes. Ele fala também da obesidade, que você emagrece fazendo só esse sistema, né? Alimentando esses 5 sistemas, mas a gente nunca ouviu falar assim muito popularmente ou mais fácil o acesso da gente ouvir falar de uma pessoa que curou o Alzheimer. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que saiu do Alzheimer. Isso pode até ter por aí, mas eu não, na época, principalmente, isso que me pegou muito, assim, né? Porque a cura do câncer a gente vê relatos, mas a cura do Alzheimer eu nunca tinha ouvido falar, porque é uma doença também que todos nós podemos ter a qualquer momento. O Alzheimer é uma doença silenciosa, é uma doença também que vem muito em relação à alimentação, ao glúten, né? Mais para frente vou fazer um vídeo em relação a isso. Nós temos estudos que mostram que 2030 a gente vai ter muitas pessoas com Alzheimer. Então, ela é uma doença muito silenciosa, às vezes para desenvolver o Alzheimer ela fica incubada, vamos dizer assim, ela fica em você 10 anos e depois que vai começando a dar os primeiros sinais. Então, quando você vê, você não tem mais muito o que fazer em relação ao Alzheimer. Começa com pequenas falhas de memória e tal, mas quando você vê, você já tem a doença. E eu nunca vi ninguém relatar a cura do Alzheimer. Então, nessa época, ele me chamou muito a atenção e eu fiquei alucinada, fascinada por ele relatar que tinham pessoas que aplicando esse sistema, alimentando esses 6 sistemas, curaram do Alzheimer. Então, eu vou passar aqui para vocês quais são os sistemas e vou dar um pequeno relato das alimentações, mas eu vou deixar na minha bio do Instagram um e-book é uma coisa bem simples, bem genuína, só para vocês poderem ter isso, não precisarem tirar a mão, né? Porque aqui eu vou falar rapidinho sobre os alimentos, quais são os alimentos, mas um link na minha bio do Instagram vai ter lá, e vocês podem baixar o e-book, vocês podem imprimir, deixar na geladeira de vocês, porque esse sistema é muito fácil. E acreditem, quando eu comecei a estudar tudo isso e a criar novos hábitos,
a gente não precisa de muita coisa para criar novos hábitos, além da disciplina. E são pequenas coisinhas que que a gente vai mudando no nosso dia a dia que fazem toda a diferença. É por isso que esse método que ele chama de 5-5-5, que é 5 sistemas, 5 alimentos e 5 refeições por dia, né? Mas isso eu apliquei de uma forma que eu não precisei fazer as 5 refeições por dia, porque às vezes eu conseguia colocar mais que 2 sistemas na hora do almoço. Por exemplo, na hora do almoço eu conseguia comer dois alimentos, né, que equivalia a 2 sistemas já que eu estava eliminando. Então, o segredo é... Opa, tem um negocinho no meu olho. Então, o segredo desse método é o seguinte: você vai comer um alimento de cada sistema. Nós temos 5 sistemas aqui no corpo e você vai alimentar conscientemente cada sistema. Então, você vai comer um alimento de cada sistema. E acreditem, é pequena a transformação, é pequeno o passo que você vai estar dando, mas ele é transformador. Eu sou a prova disso. Ele é transformador. Então, vamos lá para sem mais delongas. O primeiro sistema é o angiogênese. Esse sistema, ele é o responsável por criar, vamos falar bem rápida, uma linguagem bem legal assim para a gente poder entender. Ele é o sistema que é composto por células, todos os sistemas são compostos por células. Ele é o sistema que cria os nossos vasinhos, tá? Todas as nossas veinhas do nosso corpo. E por exemplo, quando a gente tem uma célula que se desenvolveu e virou cancerígena, por exemplo, o nosso corpo, ele cria, essa célula, esse câncer, ele precisa se alimentar de alguma forma. Se ele não se alimentar, ele morre. Então, o corpo, ele cria um vasinho, um capilarzinho, um vasinho de veia, que ali passa o sangue até essa célula, até esse tumorzinho, e nutre ele com todos os nutrientes, e assim ele vai ganhando força, e assim ele faz o que ele faz, que a gente sabe que o câncer faz na vida de uma pessoa. E se você tiver esse angiogênese, que é esse sistema equilibrado, isso não ganha força. O teu corpo não faz com que esse vaso chegue até essa célula, ele reconhece e para. Então, a gente precisa equilibrar e alimentar, comer os alimentos certos para alimentar o sistema nosso dos vasinhos, que se chama angiogênese. O segundo sistema é os células-troncos, né? Que a gente sabe que células-troncos, ela regenera órgãos, né? Ela é responsável por regenerar várias coisas no nosso corpo. Aí o terceiro sistema é o microbioma. O que são o microbioma? A gente é composto por bactérias, né? A gente tem uma outro universo aqui dentro, além das células. Então, são as bactérias boas que ajudam a gente no nosso corpo. Então, ele fala que você alimentando esse sistema do microbioma também, a gente consegue ter principalmente o equilíbrio no nosso segundo cérebro, que é o intestino. Então, aí no microbioma, você vai comer alimentos que são probióticos e pré-bióticos. Probióticos que tem a bactéria boa, que fazem, né, a gente ter um sistema legal aqui, principalmente intestinal, né, emocional, que a gente sabe que o nosso segundo cérebro, a gente produz dopamina, serotonina também. E além disso, a gente precisa alimentar essas bactérias que seriam os pré-bióticos, né, porque você pode até se alimentar com essa bactéria. Ter a bactéria, né, ter essa colônia legal, mas se você não dá o alimento que ela precisa comer, ela morre e as bactérias ruins acabam predominando, e assim a gente conhece muito que estão se falando agora na internet em relação à inflamação. A gente tem um corpo inflamado, um intestino inflamado, né? Porque a gente tem esse desequilíbrio das bactérias. Outro sistema que ele também defende, que seria o quarto sistema seria o DNA, né? O nosso DNA, a genética da nossa célula. Se a gente come os alimentos certos, a gente tem hoje comprovado em estudos que a gente não é fadado à nossa genética. Os alimentos podem mudar as nossas células, né? O núcleo lá, a receitinha de tudo, a gente pode mudar. E o outro sistema é a imunidade, que todos nós sabemos que
protege, que fortalece e que é todo o nosso sistema de defesa. Então, esses são os 5 sistemas. Então, é muito mais simples do que a gente pensa. 5 sistemas, 5 alimentos. Vamos comer na proporção certa 5 alimentos que vão alimentar, que vai alimentar angiogênese, células troncos, microbioma, DNA e a imunidade. Parece simples, mas é simples, é para ser simples. Então, é muito simples. E uma coisa que eu vejo, que eu senti quando eu comecei a fazer, e algumas pessoas também que eu mentorei sobre esse método, é que elas se enganam que só comer o alimento já tá bom. Não, você come o alimento, mas na proporção certa. Até lá no e-book, que eu vou deixar para vocês lá na bio do meu Instagram, eu coloco certinho o alimento e a proporção certa. Lá eu variei, eu coloquei vários alimentos, mas você precisa comer um alimento de cada sistema e só. Então, acreditem de verdade, pessoas se curaram fazendo esse método, comendo esses alimentos. Então, o maior erro é você achar que só comer o alimento. Não, você come o alimento, mas na proporção certa. E é muito fácil de fazer. Então, além de você poder se curar disso, eu vi muito o benefício em relação à parte cerebral, né? Você controlando essa microbiota que você tem, que são essas bactérias no teu corpo, você consegue produzir mais serotonina, dopamina, pessoas se curando do pré-diabetes, do diabetes. Eu sou um estudo de caso em relação a esse método. Quando eu comecei a fazer esse método, eu tinha outro nódulo no seio direito. Além de tudo, eu já estava entrando quase num estado, né, muito deprimido, né, muito desmotivado, e comecei a fazer esse método. Eu senti muita diferença em relação à energia. Eu comecei a ter mais hormônio, eu comecei a ter mais felicidade, satisfação de fazer aquilo. E o mais lindo de tudo, quando eu voltei a fazer o meu exame dos 6 meses, que era o de rotina, eu tive o meu nódulo, eu tinha cistos também nessa mama, na mama direita, eu não tinha mais. O nódulo, ele não tinha desaparecido, mas ele tinha diminuído de tamanho, ele vinha numa crescente, ele não tinha desenvolvido, ele estava diminuindo, ele tinha até diminuído 1 centímetro, alguma coisa assim, de tamanho. Então, isso foi uma surpresa muito grande, uma felicidade muito grande de saber que apenas alimentar esses 5 sistemas já estava fazendo uma diferença muito grande para a minha saúde. Então, eu sou a prova viva de que esse método salva vidas. Então, vou passar bem rapidinho em relação a um alimento, por exemplo, angiogênese, que mexe com o sangue. Você pode comer brócolis, espinafre, acelga, couve-flor. Isso que eu tô falando, você vai escolher um alimento de cada sistema, tá? Lá no link você vai ver bem certinho, eu vou deixar bem separadinho. Então, no células tronco você pode escolher manga, você pode escolher berinjela, vagem, nozes, linhaça, batata doce. No sistema microbioma, que é os probióticos, iogurte, kimchi, chucrute, kombucha, que é uma bebida fermentada que tem uma colônia de bactérias lá também, o mel, o queijo Gouda. Aí a comidinha dessas bactérias, que são as comidinhas para os probióticos, feijão, gente. Quem é que não come feijão? Feijão, lentilha, grão de bico, repolho, rúcula, damasco, kiwi, abacate, banana. Banana é um alimento para suas bactérias. Então, assim, é muito simples. Então, DNA, a gente tem cenoura, mamão, melancia, sistema imunológico, alho, cogumelo, chá de orégano, tá? Então, eu vou deixar lá bem bonitinho, bem certinho, todos os alimentos, você imprime, deixa na sua geladeira e todos os dias você escolhe um alimento, come na proporção certinha que eu tô te passando lá
e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Serve muito e complementa muito todos os conteúdos que eu estou abordando aqui. Se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar? Me diga. Porque, para mim, o médico, você procura um médico quando você já está doente. E muitas vezes a gente não pode fazer muita coisa. Então, se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Se você não consegue obedecer você, quem é que vai obedecer? Né? Muitas vezes a gente tem a oportunidade, que o que eu tô passando para vocês é uma oportunidade bem valiosa. Muitas vezes parece simples e bobo, mas é muito valioso. É muito valioso, é muito transformador. Que isso chega a ser um complemento para nossa vida, porque é muito fácil. Hoje a gente não tem muito tempo, né, para realizar. E o que eu defendo muito aqui é a gente ter uma qualidade de vida, principalmente para nós mulheres com mais de 40 anos, né? Por que eu abordo muitas para mulheres com mais de 40 anos? Porque outras idades acham e até mesmo têm muito tempo pela frente. Ah, não vou fazer isso porque eu tenho tempo. Eu tenho 20 anos, tenho 30 anos ainda. Eu tenho tempo. Mais para frente eu vejo isso. E nós, mulheres de 40 anos, a partir do momento que a gente faz 40 anos e a gente começa a olhar tudo que a gente construiu e o tempo que a gente tem, a gente não pode mais perder tempo. Não é justo mais a gente não cuidar da gente para que a gente consiga ver um filho crescer, um filho ser feliz, né? Então, eu vou até fazer uma analogia muito simples, mas que faz sentido. A gente sempre procura muito a ajuda, ou a gente sempre procura um sentimento genuíno do outro, ou que valide o nosso trabalho, ou que valide algum esforço que a gente tenha feito para essa pessoa. E muitas vezes a gente não encontra. A gente não encontra. Mas quando a gente encontra também, por exemplo, esse conteúdo que eu tô passando para vocês, essa vivência que eu tô passando para vocês, a gente não dá muito valor. É como se tem uma analogia de Mário Gabi. Ele fala assim: para muitas pessoas, a felicidade é semelhante a uma bola. A gente quer essa bola. Então, elas querem, né, essa bola e buscam essa bola. E quando possui, chutam. Entendeu? Então, a gente sempre quer muito isso. Mas quando a gente não dá valor naquilo que a gente tem. Essa analogia é muito real. Então, a gente ter mais tempo de vida com os nossos filhos e fazer isso é muito real. É muito a vida. A gente ter as oportunidades e agarrar e fazer acontecer. Tudo isso para você em primeiro lugar e daí para os seus filhos, para sua família, né? Então, essa analogia é para gente dar, para vocês se fortalecerem, uma dica de ouro, na verdade. Então, peguem esse método, façam, apliquem para você ver. Quem está tentando emagrecer também, não é o que eu abordo muito aqui, mas é uma consequência. No final, você acaba emagrecendo. Te incomoda a saber que você a qualquer momento pode ser diagnosticada com uma doença que vai tirar o seu tempo de vida com os seus filhos? Te incomoda a saber que se você continuar nessa rotina fadada ao fracasso, isso pode tirar o seu tempo de vida aqui? Com o seu filho, com a sua família, com os seus amigos. Passar por um processo muito cruel de doença, seus filhos passarem por isso, eu sempre penso que isso não é justo. Não é justo com você, não é justo com os seus filhos, com a sua família, não é justo com ninguém. Você merece
Você merece viver mais tempo de vida sem doenças. Você merece ter mais tempo para ver os seus filhos crescerem, para você ver o futuro que eles vão escolher. Você merece. Seu filho também merece, sua filha merece. Não é justo, não é justo. Eu acho, eu sempre me coloco nessa situação. Não é justo eu fazer escolhas no calor do momento, não ter essa responsabilidade com a minha saúde e deixar a minha filha sozinha aqui, sem eu ter que participar de momentos felizes ou até mesmo estar ali nos momentos mais difíceis com ela. Então, não é justo comigo, não é justo com ela, não é justo com a minha família eu passar por uma situação ruim sem eu ter feito nada, nem por mim e nem por todos que estão à nossa volta. Então, esteja, faça o máximo por você e pela sua família. Primeiro você, se cuide, esteja e faça o máximo possível por você. Tá bom? Então, eu vou agradecer muito a você, a todas vocês. Agradeço a mim também por ter tido essa coragem de vir aqui e passar esse conhecimento para vocês. Agradeço muito por vocês terem ficado esse tempo comigo, porque o tempo é a coisa mais valiosa que a gente pode dar para uma pessoa, é o nosso tempo. E é o que eu mais protejo, que eu mais defendo aqui para nós, mulheres com mais de 40 anos, para a gente ter tempo de vida com muita qualidade, para a gente fazer e ser quem a gente quiser ser. O tempo. Agradeço pelo seu tempo. Bora ser feliz?